Gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aos trabalhos da noite. Primeiro, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos mentores que nos assistem, que estão nos apoiando, nos intuindo e nos ajudando. O Evangelho de hoje é o Evangelho "Há muitas moradas na casa de meu Pai". Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Gente, nós vamos fazer um estudo do livro que eu gosto muito, que chama Alguém Me Tocou, do José Carlos de Luca, e o capítulo que a gente vai ver hoje é o capítulo 19, que diz Purificação Interior. Então, vou ler um pedacinho do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Nisso, um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tenho o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então, gente, a lepra, ela data de mais ou menos uns 3.500 anos atrás. É uma doença que até há bem pouco tempo não tinha cura. Ela só foi ter cura nos meados do século passado, quando foi descobertos os antibióticos, porque a cura se dá através de antibióticos, anti-inflamatórios e outros remedinhos, tá? Então, naquele tempo, se hoje a lepra ainda assusta a gente, embora ela já tenha cura, e se a pessoa tiver, hoje ela é chamada de doença de Hansen, se a pessoa descobre já a tempo, ela toma remédio, ela não transmite mais a doença. Mas é uma doença extremamente contagiosa, né? Ela pega os nervos e pega a pele, tá? Primeiro uma dor horrível, depois vem uma insensibilidade e depois a pessoa começa, por falta de sensibilidade, a ficar, né, perder pedacinhos dos dedos, do rosto, então a pessoa se deforma toda, certo? E naquele tempo, como há bem pouco tempo, as pessoas eram estigmatizadas, elas eram consideradas impuras, porque elas ficavam deformadas e feias, né? Descascando, era horrível, e tinha o problema de que ela transmitia a doença. A doença era muito fácil de pegar e não tinha cura, né? Então, essas pessoas do tempo de Jesus, os leprosos, eles eram colocados em aldeias ou cavernas e eles eram separados da sociedade. Eles não podiam entrar nas cidades, porque eles eram enxotados, ou se entravam, né, para pedir alguma comida, porque eles não tinham como viver, né, podiam trabalhar, não podiam fazer nada, eles saíam correndo deles, né? Então, esse moço aqui, esse rapaz aqui, leproso, ele soube que Jesus estava lá naquela cidade, né, próxima à aldeia que ele ficava, e ele então resolveu, né, vencer as barreiras, né, que existiam para os leprosos
ele entrou na cidade, ele poderia ser enxotado, né, se o vissem, e ele ficou com medo de que Jesus, né, enxotasse também, o rechaçasse, e ele então chegou correndo e se ajoelhou e pediu para Jesus o curar. E Jesus colocou a mão na cabecinha dele e o curou, e o purificou. Por que me purifica? Porque eles eram considerados impuros devido à situação, né, do corpo deles, as pessoas consideravam eles impuros, sujos, né? Então, Jesus, é claro que Jesus tinha o seu sexto sentido e percebeu naquele momento que aquele homem estava pronto para ser curado, certo? Ele então curou o leproso, certo? E o que aconteceu, né? O sofrimento, né, de que ele passava foi o que levou ele a buscar Jesus e se ajoelhar e pedir socorro, porque se ele não conseguisse naquela hora, provavelmente ele não conseguiria mais, né? Então ele encheu o seu coração de esperança, investiu todas as suas fichas, né, em Jesus e foi lá e pediu para que ele o curasse, o limpasse, né, o limpasse, o purificasse, né? Então o que aconteceu? Ele procurou Jesus, ele se aproximou de Jesus e humildemente ele pediu que Jesus o curasse, né? Conta no Evangelho do Lucas, o Lucas era médico e Lucas disse que Jesus curou muito mais que 10 leprosos, que ele mesmo havia curado pelo menos 4 pessoas, só dando um abraço àqueles doentes, certo? E a gente se pergunta assim, mas será que todos esses doentes que Jesus curou ficaram curados depois ou voltaram a ter a doença, certo? Então, a gente vai saber, olhando mais para frente, que muitos voltaram a ficar doentes, certo? E por que será que alguns ficaram curados e outros voltaram a adoecer? Porque a gente já falou aqui da outra vez, e todos a gente sempre está falando, que essas doenças todas que nos fazem adoecer são doenças da alma, certo? Primeiro adoece a alma, depois adoece o corpo perispiritual, que é o nosso corpo energético, né? E depois vem chegar no corpo físico, né? O corpo físico nada mais é que um bata-borrão do espírito, certo? Então ele exuda, ele retira, né, da alma da pessoa as negatividades, né? Então, por que vários não se curaram? Porque eles não saíram do padrão que criou a doença, né? Que pode ser um monte de coisas, né? Pode ser orgulho, raiva, medo, mágoa, como pode ser também coisas erradas que a gente come, ou coisas erradas que a gente pensa, ou erradas que a gente sente, né? São 1001 motivos. E como é que a gente vai saber, né? Como é que a gente pode se curar integralmente, né? O nosso espiritismo tem a reforma íntima, olhar para dentro de si, né? Se autoconhecer para a gente ver onde é que estão as nossas dificuldades e por que que a gente adoece. Muitas vezes a gente adoece também, né? Da outra vez eu falei da porta estreita, né? Porque a porta larga leva à perdição e a porta estreita é a da salvação. E a porta estreita às vezes nos leva ao adoecimento para a gente acordar, para a gente poder entender que nós estamos trilhando um caminho errado. Então vem a doença, vem a dificuldade. E uma boa parte de nós, quando adoece de alguma forma, a gente fala assim, poxa, será que Deus não errou de endereço? Será que eu preciso passar por isso mesmo? Será que essa doença, essa dificuldade, não era para outra pessoa? A gente sabe, né, que não é, né? Então, quando o leproso, né, se ajoelhou diante de Jesus, né, pedindo socorro, ele não queria só a cura do corpo. Ele já tinha amadurecido, ele queria também a cura da sua alma. E foi isso que Jesus entendeu e imediatamente ele satisfez o pedido dele e o curou, né? Então,
nós também precisamos fazer isso de vez em quando, gente. A gente não precisa ajoelhar fisicamente, mas podemos nos ajoelhar espiritualmente diante de Jesus e pedir que Ele nos mostre o que nós precisamos mudar para a gente evoluir mais rápido. O que nós precisamos fazer para nos tornarmos melhores, seres humanos melhores, né? Muitas vezes a gente não percebe, né, que ainda temos coisas que a gente traz do passado remoto, né, que a gente foi trazendo de vida em vida, e muitas vidas a gente entra e sai da vida da mesma forma, não melhora nem um pouquinho. Tudo isso está ligado a essas doenças da alma, né, que são o nosso orgulho, o nosso ódio, a nossa agressividade, o nosso rancor, a nossa mágoa, a nossa culpa, o nosso egoísmo. Isso tudo mancha o nosso espírito e nos faz adoecer. O corpo, né, adoece o nosso corpo de alguma forma, vai cair em algum lugar que a gente é geneticamente sensível, né, e vai adoecer também a prosperidade na nossa vida. Né? Prosperidade é tudo, não é só dinheiro, é alegria, paz, é um ambiente tranquilo na nossa vida. E faz também a nossa harmonia interior estremecer e a nossa vida despauperar, certo? Então, que a gente consiga, né, vale para mim primeiro, né, olhar para dentro de nós mesmos e ver o que a gente precisa melhorar, porque às vezes a gente pensa que é muito bonzinho, mas de repente, numa situação qualquer, a gente se vê gritando, se vê perdendo, né, a educação, se vê fazendo coisas negativas que a gente pensou que não faria mais, mas fez, né? Então, Jesus então pede para a gente amor, perdão, mansidão e humildade. São atributos de Deus que estão aqui dentro de nós e que a gente tem que trabalhar para a gente poder merecer viver num mundo melhor. Se todo mundo quer paz para o mundo, vamos buscar a paz dentro. Se a gente quer a felicidade está dentro. Tudo está dentro. E à medida que a gente for conseguindo fazer essa purificação interior, a gente pode ter certeza que nós vamos adoecer muito menos e vamos viver muito melhor. Gente, foi rapidinho. Esse era o recadinho de hoje, o estudo. Nós vamos fazer uma oração, tá? Que nesse momento a gente possa relaxar nas nossas cadeiras, colocar, né, todas essas dificuldades que a gente tem aqui do lado numa mochilinha e pedir aos mentores que levem, que transmutem, que joguem para o cosmos, para a gente ficar mais leve e que a gente imagine aqui a presença do Mestre Jesus. Que a gente possa imaginar ele colocando as mãos nas nossas cabeças e a gente naquela posição de joelhos espiritual. Ninguém precisa ajoelhar fisicamente. E que ele possa purificar nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente adoeça menos do que temos adoecido até agora. Que o Mestre Jesus, que é o médico dos médicos, possa estar sempre presente, nos orientando, nos ajudando, nos protegendo e quase que nos empurrando para a gente seguir para esse mundo melhor. E que a gente possa fazer essa oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo. Assim seja.
As pessoas que estão agendadas podem se dirigir ali à sala ao lado e os demais permaneçam no salão para receber o passe. Muito obrigada. Encerrando o nosso trabalho dessa noite, vamos mais uma vez agradecer a Deus, a espiritualidade maior, todos que nos acompanharam aqui nesta noite, que clarearam nossas ideias, para que nós pudéssemos absorver da melhor forma possível todos os ensinamentos aqui proferidos. Que nós possamos ter uma semana abençoada, que nós possamos, aonde a gente passar, deixar o melhor de cada um de nós. Que nós possamos sair daqui enriquecidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe jamais cair em tentação, livrando-nos da prática de todo o mal, que assim seja. A casa convida a todos para participar no dia 11 de maio agora, a um bazar. Este bazar ele é feito para ajudar no sustento aqui da casa. Então estão todos convidados para o dia 11, a partir das 10 horas da manhã. Uns podem vir comprar, uns podem doar as suas produções aí. Estão todos convidados. Tenham uma boa semana. Desliga aqui, amigo.